Muito bom dia, bem-vindos todos. Hoje é dia 30 de abril de 2025, estamos iniciando um dia, terminando aí um livro, praticamente uma semana, se termina um pouco mais cedo em razão do feriado de amanhã, e vamos iniciar o nosso dia com a conversa fraterna. Hoje nós vamos dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna. Vamos ler o capítulo de número 72. Bom dia, Marúcia. Bem-vinda. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Capítulo 72 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem como título Ouvidos. Desculpa. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras foram proferidas por Jesus e registradas por Mateus no capítulo 11, versículo 15. Mensagem de Emmanuel. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Bom, meus amigos, é muito interessante você refletir sobre as palavras de Jesus, como nós estudamos ontem, até com a própria Karina, no estudo do Evangelho, né, que a gente fala que se você for olhar a letra fria do que está escrito ali na Bíblia, por exemplo, você vai ter entendimentos completamente equivocados. Jesus, aquele mestre maravilhoso, aquele ser muito superior a todos nós, sempre tinha um sentido mais profundo das palavras e dos termos que ele usava. E quando ele fala dos ouvidos, ele pega realmente o nosso sentido, a audição. Só que ele está dizendo para nós ouvirmos com os ouvidos, com a audição do coração, do sentimento, do espírito, que é muito diferente do ouvido, do que nós ouvimos no dia a dia. O meu gato miou, eu ouvi, mas ele miou. Eu vou simplesmente entender que ele miou, ele está ali, está vivo, ou se eu vou interpretar aquele miado como um chamado, um pedido de socorro, uma alegria, uma expressão de alegria, um protesto. Cada entonação que for dada naquele ruído, ela vai ter uma comunicação comigo. E aí vai depender de mim, da minha maneira de ouvir, dos meus sentimentos a respeito daquilo, para que eu possa interpretar ou não, simplesmente ignorar. Emmanuel aqui fala sobre essa questão do sentido, ouvir, e ele nos traz aqui uma reflexão importante, porque ele fala, ouvidos toda a gente possui. Todo mundo tem ouvido, né? Em tese, em geral, retirando, obviamente, os deficientes auditivos, mas a gente está falando sobre uma regra geral, todo mundo tem ouvido. Agora, eles são superficiais em toda parte, porque eles não estão aprimorados para realmente receber a mensagem que aqueles ruídos farão. Exatamente como nós estamos falando. E o pior, primeiramente, tem ouvidos que só registram sons. Como eu falei do miado do gato. A entonação daquele miado vai me trazer uma perspectiva. Se eu estiver atento, querendo ouvir realmente, eu só estiver recebendo, captando sons. 2, o que é mais grave é quando você dá ouvidos àquelas coisas que não valem a pena dar ouvidos.
É o vizinho que vem falar mal do outro vizinho, é o filho que vem reclamar do irmão, é o marido, a esposa que vem reclamar um do outro para a empregada, é aquela informação que vem e que você dá ouvidos à maledicência, dar ouvidos ao que não vale a pena, é o que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Nós, infelizmente, temos ouvidos apenas que registram, ouvidos que se prendem a notícias escandalosas, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, como a gente não recebe na vida, né? Para fazer coisas erradas. Ontem eu estava vendo, eu consegui encerrar minhas atividades profissionais um pouco mais cedo, eu voltei do GEF, não voltei a trabalhar, liguei a TV, eu tô fazendo um exercício comigo, né, de modificação de certos hábitos, porque o home office, ele nos prende a um trabalho intenso. Você vê, eu já estou arrumado para sair, eu tenho compromisso 10h30 da manhã, já vou acabar a conversa fraterna, vou começar a trabalhar até o horário que eu tiver que sair, depois eu vou para outro compromisso, depois eu venho e vou trabalhar até as 8 da noite. Quando você vê, você trabalhou demais, você deixa de viver experiências importantes. E ontem eu estava vendo uma novela, das 7 horas da Globo, antes do jornal, que eu nunca vi, pela primeira vez eu vi essa novela. E aí eu vi uma cena que me remete agora ao que a gente está conversando. A esposa do Marcelo Novaes, lá na novela, incitando o marido a roubar a empresa da mãe. Ele estava dando ouvidos exatamente a propostas inferiores. Ele fala, você tá sugerindo que eu roube a minha própria mãe? Aí eu não gostei daquilo, saí da sala, fui fazer outra coisa, não vou ficar aqui vendo uma coisa dessa absurda, ridícula, que eu tenho 56 anos e eu vejo essas tramas em novela desde quando eu nasci. Não tem mais paciência para isso. Aí fui embora. Mas refleti, e estou refletindo aqui agora no que Emmanuel nos propõe para refletir. Ouvidos que dão vazão a propostas inferiores. Ouvidos, sentido, audição, simplesmente consagrados à convenção. Aqueles ouvidos que, se o meu filho está ali, bonitinho, arrumadinho, Mauricinho, não importa se ele fumou maconha, não importa se ele fez coisas que não são legais, não importa se ele roubou o amigo, não importa se ele cometeu delito, na formalidade, nas convenções, tá tudo certo. O que eu estou ouvindo das pessoas à minha volta é que meu filho é lindo, que meu filho é dedicado, tá ótimo. É o ouvido que fica na superficialidade, que não vai mais além. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, você dá ouvidos à fofoca, ouvidos de pessimismo. Aí você ouve aquilo, aquela energia, você sabe que você está querendo realizar um grande projeto na sua vida. Aí você vai feliz da vida comentar com um amigo, com uma amiga. Poxa, estou com esse projeto, aí vem o pessimista, tem certeza? Olha lá, hein? Você está muito programado. Se a pessoa for uma pessoa responsável, madura, coerente, os projetos dela estão programados. Você não tem que fazer, a não ser que seja com algo muito louco demais, completamente fora. Você está entendendo onde eu quero chegar com a questão do pessimismo? Ou então você está ali se relacionando com alguém, vivendo uma história, você vai pedir uma orientação, pedir um conselho, a pessoa vem com um pessimismo, você ouve. Por que eu estou falando de ouvir e não de quem está falando? Porque você, meu bem, pode falar o que você quiser para mim. Eu é que vou ouvir. Eu vou ouvir se eu quiser. E nesse sentido, o ouvir vai muito além do simplesmente escutar o ruído. Vai aprimorar aquilo, receber, absorver. Não vou absorver. Não me interessa absorver o que não é bom, mas para eu poder ter esse norte, para eu poder ter essa sequência de seleção de qualidade do que eu vou ouvir ou deixar de ouvir, eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que ter amor no coração para poder ter compaixão, compreender que aquele irmão, aquela irmã naquele momento estão me fazendo uma sugestão equivocada porque estão em processo de evolução, estão infelizmente num momento difícil, porque uma pessoa que sugere que a outra cometa um delito, uma pessoa que sugere que a outra cometa um crime,
Uma pessoa que sugere que a outra cometa dê uma volta, provoque um embuste em alguém, alguma coisa que não seja boa, essa pessoa não está bem. Se ela está me sugerindo isso, é um direito dela. Agora, cabe a mim, pelo meu livre-arbítrio, a minha capacidade moral, de senso, né, realmente de temperatura, de termômetro, de avaliação, definir se eu vou receber aquele presente ou não. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, olha só, acústica da alma, ouvir com os ouvidos do espírito, da alma, do coração. Estuda e reflete, pondera e auxilia. Fraternalmente terás contigo os ouvidos de ouvir. O que o Jesus quis dizer com esse termo, com essa expressão? Tenha ouvidos de ouvir. É para não ouvir ruído, é para ouvir o coração, é para ouvir a intenção. Aquele ruído, aquele som vem com a subjetividade dele, vem com as intenções, qual é a proposta que esse irmão tem para me fazer hoje. E aí eu vou fazer a minha análise daquilo que eu estou ouvindo e decidir se aquilo que eu estou ouvindo é útil ou não é útil, até para que eu possa reverberar ou não para o mundo. Então, a questão é minha comigo mesmo. Se o meu amigo me faz uma proposta equivocada, eu vou aceitar ou não, eu vou ouvir. E se eu tiver ouvidos de ouvir, a audição da alma, além de eu não aceitar a proposta, eu ainda vou auxiliar esse irmão no sentido de repente, ele passar a entender de maneira diferente. Vamos lá. Bom dia, Verônica. Bom dia, Dani, querida. Quanto tempo? Bom dia, Regina, seu José Reginaldo Dona Conceição. Vou dar um exemplo bem claro, aproveitando a presença da minha amiga, da minha irmã, Dani. Conheço a Dani há mais de 20 anos. Nós somos irmãos de santo, né, Dani? Porque quem foi, não deixa de ser. Hoje eu não frequento o candomblé, não sou dessa religião, tenho todo respeito e carinho por todos lá. Guardo amigos de muitos anos comigo no meu coração, mas não frequento mais e não sou da religião, não sou candomblecista hoje, porque sou espírita. Vou dar um exemplo típico das pessoas ali, dos meus amigos, de uma religião. Não estou querendo dar o exemplo do candomblé em si, do ser humano em geral. Nós temos a possibilidade em certas doutrinas religiosas, em certas práticas e rituais, nós podemos fazer o bem e fazer o mal. O candomblé não propõe o mal, mas ele tem ali artifícios que podem fazer. Para quem acredita, feitiçarias e tudo mais. Você está com um problema de relacionamento. Você procura a ajuda de um companheiro dali, uma companheira. Se essa pessoa tiver um senso moral adequado, ela vai te dar uma orientação, ela vai te dar uma sugestão bacana de coisas que efetivamente possam te ajudar a resolver o problema. Outros podem te oferecer vingança. Ah, queima, faz isso, faz aquilo. Ela vai aprender, ele vai aprender. E aí tem muita gente que acaba caindo na sugestão equivocada e vai. Cansei de ver. Estou dando o exemplo da religião que eu estive lá, com propriedade eu posso falar, tenho lugar de fala e vi. Que algumas pessoas se equivocaram, depois se arrependeram. Mas é o quê? É o ouvido de ouvir. Eu ouço a sua sugestão, atendo se eu quiser. Outra coisa do ouvido de ouvir é você ouvir a pessoa fazer um comentário, uma lamentação, trazer um problema para você. E você ficar na superficialidade para resolver o problema financeiramente, materialmente. E outra coisa é você ir além, ver ali a dor, ver ali o que causou aquele problema e buscar também, já que o seu amigo foi buscar em você um auxílio, foi procurar em você um auxílio, você oferecer, além de tudo, um bom conselho, um acolhimento emocional, um abraço fraterno, um café que você convida. Vamos então conversar tomando um café, eu vou te dar meu tempo, eu vou te dar 2 horas do meu dia para a gente bater um papo. E aí a gente vai sentar num lugar, a gente vai bater um papo, a gente vai buscar se ajudar. Eu vou buscar te ouvir com os ouvidos do coração, olhos de ver e ouvidos de ouvir, na perspectiva do Cristo,
São expressões muito profundas que nos propõem com muita profundidade nas nossas relações interpessoais. Porque, repito, ouvidos de ouvir simplesmente. Agora, ouvidos de ouvir, sentindo no coração, reverberando no coração aquilo tudo que a pessoa precisa de auxílio, aí é outra questão. E ouvidos de ouvir, no sentido também de não dar muita importância àquelas sugestões maléficas, equivocadas, não dar importância a mexericos, não dar importância a disse-me-disse, a crendices, a palavras rudes, não aceitar provocações, ouvir aquela ofensa muitas vezes. Isso é muito típico do viés feminino, da alma feminina, né? Por que é muito difícil, às vezes é muito mais difícil um relacionamento homoafetivo entre homens? Porque o embate acaba sendo mais provável. A mulher tem uma capacidade maior de olhar aquilo, absorver, receber aquele impacto e resolver o problema de uma maneira mais harmoniosa, mais diplomática, mais eficiente na solução do litígio daquele casal. E aí você está tendo ouvidos de ouvir, porque você está priorizando o amor, priorizando a família que você constituiu, priorizando os membros daquela família, priorizando até a própria pessoa que está te ofendendo porque está num momento difícil. E aí você depois vai solucionando a questão. Então isso é ouvido de ouvir. Né? Porque a gente, quando fala de ouvidos de ouvir, olhos de ver, quando a gente pega os textos bíblicos, evangélicos e religiosos, a tendência que a gente tem é de achar tudo só no aspecto da religiosidade. Não! Vamos trazer o evangelho para a nossa vida de relação. Vamos utilizá-lo para tomar decisões do dia a dia, do cotidiano, porque um dia chegará o dia em que nós viveremos o evangelho, não precisaremos mais estudá-lo, porque ele será a nossa conduta, e aí a humanidade estará regenerada. Falta muito ainda, mas a gente já pode pincelar o óbolo da viúva, o Sermão da Montanha. A gente pode olhar lá as bem-aventuranças e ver o que Jesus nos propõe e procurar saber quais a gente já pode ter. Eu, daqui a alguns minutos, vou pegar um carro, vou num outro bairro distante do Rio de Janeiro. Olha a minha oportunidade de relacionamento que eu vou ter daqui a lá não sei aonde. Por quê? Porque eu vou lidar com pessoas, eu vou ter que entrar no sistema de trânsito, porque eu vou precisar parar em sinais, dar a seta, ter velocidade moderada, buscar, e vou dirigir por mim e pelos outros. Então eu estou envolvido nessa cadeia de relacionamento com as pessoas que eu nem conheço, e vai depender de mim o sucesso ou não dessa relação. Por quê? Porque eu vou precisar ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir. Então, eu estou vendo uma pessoa cometendo uma infração de trânsito, eu vou me irritar ou não vou? Estou vendo uma pessoa que passa por mim e fala um palavrão, eu vou me irritar ou não vou? Estou vendo por mim pessoas que estão em situação de equivocada. Como é que eu vou reagir àquela situação toda que a vida vai me oportunizar hoje pela minha relação? Vai depender da minha maneira de ver o mundo, da minha maneira de ouvir o mundo. E aí, se eu imprimir Jesus nisso tudo, o exemplo desse mestre magnífico, desse cara que veio ao mundo só por nos amar, que veio numa missão grandiosa de salvar a humanidade de toda a sua... todo o seu perecimento, de todos os seus equívocos, aí eu vou começar a ver o mundo de uma outra maneira. E aí eu vou começar a me relacionar com as pessoas de uma outra forma. E aí quando eu me relaciono com as pessoas de outra forma, eu encontro um resultado da vida que também me traz benefícios. Então, meus amigos, ouvidos de ouvir não é contraditório, não é redundância. Não tem nenhuma redundância nessa frase. Pelo contrário, tem muita profundidade. É para a gente entender, para a gente perceber, para a gente observar. Nós ouvirmos, auscultarmos a alma. Ouvir é uma coisa e auscultar é outra. E é com o mesmo sentido, que é a audição. Eu estava lendo ontem, antes de dormir, um livro. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, que eu leio tantos aqui no Kindle. E eu acabo... não decorando quais que eu estou vendo, mas eu vou dizer para vocês rapidamente. Espera aí.
o livro de mediunidade que eu estava lendo ontem, para dormir. Que meu Rivotril é um livrinho. E eu indico a vocês esse remédio, ele é maravilhoso. Às vezes eu leio uma página e desmaio. É maravilhoso. Espera só um minuto. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro que eu quero falar, que eu estava lendo ontem, que falou algo muito interessante, para que nós reflitamos aqui sobre os sentidos. Deixa eu ver aqui, peraí. Para a vida eterna, espiritualidade da transcendência. Foi esse aqui. Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida falou ontem sobre os sentidos do médium, falando sobre mediunidade. E aí ele fala o seguinte, deixa eu só confirmar aqui, Pensamento e Vida. E ele fala o seguinte, que é muito interessante para a gente encerrar nossa conversa. O criminoso, ele olha o que ele está fazendo, ele ouve as consequências do seu ato, mas quem cometeu o crime não foram os olhos, não foi o ouvido. As mãos que cometeram o crime são do criminoso, mas a culpa você não vai julgar e condenar a mão, você vai julgar e condenar quem cometeu aquele crime, né? Até porque, na reflexão que eu li ontem, aquelas mãos que cometeram crimes são as mesmas mãos que salvam vidas, porque é o órgão, aqui ó, do meu corpo que eu estou me expressando, as minhas mãos. Essas mãos podem cometer crimes e essas mãos podem salvar vidas, podem fazer o bem. Então as consequências do que essas mãos farão não estão relacionadas às mãos, e sim àquele tutor daquela mão, aquela pessoa, aquele espírito que vai utilizar aquela ferramenta para realizar o ato. Então o ouvido está aqui, é um sentido que me foi dado por Deus. Tenho 2 ouvidos, mas a audição, a qualidade, o que eu vou receber, como eu vou interpretar a informação, está relacionado à minha capacidade cognitiva e está relacionado, sobretudo, à minha conduta moral, ao meu acervo de moralidade, aquele que eu já alcancei ao longo das existências que eu tive durante todo esse período em que eu existo enquanto ser individualizado. Então, não estamos falando, não é sobre ter ouvidos, é sobre como ouvir, o que ouvir e o que fazer com as informações que recebemos. O amigo pode não estar bem, um colega de trabalho pode ter um problema e te ser um pouco mais áspero com você hoje. Ouça aquela aspereza com o coração. De repente você vai perceber já no ato que aquela pessoa nunca foi assim, só hoje ela agiu assim, o que está acontecendo, algo de errado, e se eu tenho uma simpatia, um carinho por ela, eu ainda vou tentar acolhê-la para poder contribuir, ser útil, ser cristão. Não é fácil, meus amigos, as pessoas falam assim, ser cristão é maravilhoso, mas é muito difícil. Um dia vai ser fácil, mas hoje ainda é difícil, porque nós temos muita diferença, moralmente falando, com a conduta que o Cristo propõe. Então, a mensagem de hoje é, tenha ouvidos de ouvir. Vamos olhar o mundo com boa vontade, com uma boa perspectiva e tentar retirar toda a parte boa do que vier a nós como manifestação da vida para nos impulsionar ao nosso progresso pessoal. E assim a gente vai sair bem sucedido dessa grande jornada, essa grande aventura que é viver. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Sheila, bom dia, seu Luiz, deixa eu ver aqui, Ana Maria, bom dia, Verônica, todos vocês que entraram enquanto eu estava falando sobre o seu Reginaldo, Dona Conceição, acho que também estão aí. E agora, para encerrar nossa conversa fraterna, eu vou fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, para fazer o encerramento como um conselho dado por esse Espírito tão grandioso para o nosso dia de hoje. Tenha equilíbrio e alegria, saiba ser reconhecido, não lance pedras a quem o beneficiou,
Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Meus amigos, sejamos gratos, gratos à vida por tudo, absolutamente tudo que ela nos permitiu viver. Até aquela dor mais profunda. Valeu a pena porque te transformou em quem você é hoje. Se você não tivesse vivido tudo que você viveu, você não seria quem você é hoje. Você gosta de você hoje? Se você gosta, agradece a vida. Porque é isso. Vamos saber ouvir, Verônica. Vamos aprender a ouvir. Vamos ouvir aquilo que é útil, aquilo que é válido, interpretar de maneira benéfica, para nos beneficiar também. Beijo no coração, meus amigos. Uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado a todos. Amanhã nós estaremos descansando um pouco. Graças a Deus por isso. Merecemos, ó. Receba, você merece. E que nós possamos continuar nossa jornada evolutiva com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, para que possamos contribuir para um mundo melhor. Beijo no coração, Dani, querida, tô com saudade de você. Um beijo, fica com Deus. Gente, um beijo no coração. Obrigado a todos, paz e bem.